Amanhã faz exatamente um ano da grande operação policial na área conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. A Cracolândia é um problema de segurança porque envolve tráfico de drogas, mas é principalmente um problema de saúde pública, que afeta centenas de dependentes químicos. O Fantástico passou os últimos 30 dias na Cracolândia. Ouvimos dependentes, suas famílias, as autoridades e os profissionais que estão nessa luta diária para recuperar vidas. Palavras de esperança em coreano. Mas não estamos na Coreia. Esse culto evangélico com missionários e descendentes sul-coreanos acontece todo domingo na Cracolândia, no centro de São Paulo. Tirem as pedras. Então, ouça essa palavra que Jesus está dizendo para você hoje. No mesmo lugar onde acontece o culto, uma outra cena chama a atenção. Dependentes químicos passam por um cordão de isolamento da Guarda Civil Metropolitana. Há exatamente um ano acontecia na Cracolândia a mega operação que prendeu traficantes, fechou pensões e hotéis e afugentou dependentes da região. Depois da operação, o então prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou: a Cracolândia acabou, fisicamente ela não vai mais existir. Na época, o Fantástico contou a história da dona Zilda, que procurava o neto, de 15 anos. Há pelo menos 2 anos ele vivia na Cracolândia. Ela passou uma semana atrás do paradeiro do adolescente sem sucesso. Qual que é o sonho da vida da senhora? É encontrar ele e internar ele, para ele sair fora das drogas. Um ano depois, nós reencontramos a dona Zilda. E o desfecho dessa história a gente vai contar nesta reportagem. E qual a atual situação da Cracolândia? O que aconteceu de um ano para cá? Nos últimos 30 dias, o produtor do Fantástico, Alan Graça Ferreira, esteve no principal ponto de consumo de drogas a céu aberto da maior cidade do país. Apareceu a oportunidade, eu acabei experimentando e foi a paixão à primeira vista. Aqui é difícil convencer as pessoas de que o crack não é paixão, e sim um vício, geralmente fatal. Quanto tempo você usa crack? Há 12 anos. Antes da operação de maio passado, os usuários ficavam aqui. Agora ficam nesta praça, ao lado da estação Júlio Prestes. Os dependentes, cerca de 700, segundo a prefeitura, a batizaram de Praça do Cachimbo. E aqui está a nova Cracolândia vista do alto. São imagens do dia 28 de setembro do ano passado, feitas pela GCM, a Guarda Civil Metropolitana. O Ministério Público pediu à Guarda que cedesse a gravação feita por um drone depois de denúncias de que houve truculência nesse dia. Eram 8h30 da manhã. Carros da GCM se aproximam pela esquerda e pela direita do vídeo. De repente, fumaça. É uma bomba que acaba de ser disparada. Os guardas avançam e começa uma correria. Mas na tentativa de fugir, os dependentes químicos vão de encontro aos guardas que se posicionaram do lado oposto, fechando a rua. As imagens mostram que pelo menos outras 4 bombas são lançadas. A grande maioria das pessoas entra numa área da prefeitura usada na época para o atendimento dos usuários de drogas. Algumas tentam fugir pelos fundos, mas do lado de fora também há guardas civis posicionados. Essa assistente social que trabalhava para a prefeitura na época viu tudo. Essa ação, ela começa, ele pega todo mundo de surpresa. Então fica todo mundo acuado. Aí começa a soltar bomba e a gente fica realmente assustado, né? Depois, para sair da área da prefeitura, usuários foram revistados. Nós temos alguns relatos preocupantes de muita humilhação e de muita violência. Falam de xingamentos, de ofensas, de agressões e, sobretudo, da necessidade de permanecerem lá dentro até que obtivessem uma ordem para sair. Ou seja, cerceando o próprio direito de ir e vir das pessoas. Com a Cracolândia vazia, começa a limpeza da área. Tudo que os usuários de drogas deixaram para trás nesse dia vai parar no lixo. Em depoimento ao Ministério Público, o então comandante-geral da Guarda Civil, Adelson de Souza, disse que no dia 28 de setembro, os guardas constataram que existiam traficantes no local.
e justificou a revista coletiva dizendo que os GCMs teriam constatado que existia gente com droga. Quem tem que combater o tráfico é a Polícia Civil e a Polícia Militar. As imagens mostram o horror, não é? É o Estado contra o cidadão. Segundo a Prefeitura, nesse dia 11 pessoas foram detidas sob suspeita de tráfico, uma delas procurada pela Justiça. Atualmente, funcionários fazem a limpeza da Cracolândia pelo menos 3 vezes por dia. Os dependentes têm que se deslocar até um local próximo e esperar o fim do serviço. É nesse momento que eles passam pelo cordão de isolamento dos GCMs, como a gente mostrou no início da reportagem. É neste momento também que os confrontos costumam acontecer. Segundo a Prefeitura, o clima ficou mais tenso nos últimos 60 dias, depois que funcionários começaram a fazer uma limpeza extra na parte da noite. É uma coisa importante esse turno da noite, só que isso mexeu bastante com os traficantes, que querem, na verdade, voltar a estabelecer aquele que eles tinham antes, pelo menos à noite. Dia 16 de abril. Essa moradora da região, que trabalha como manicure, ia para casa com os 2 filhos e mais 4 crianças. São meninos e meninas que voltavam da escola. Eles precisam esperar a passagem dos dependentes para poder atravessar a rua. Começa um tumulto. Começaram as bombas agora. Começaram a atacar objetos. Atacaram a minha mãe. Por que você tá chorando? E pensar que a casa dele está tão perto. Onde você mora? Ali, lá naquele prédio verde. Ali, do lado do prédio azul? É, do lado. Tomara que Deus guarde a gente, pra não acontecer nada de mal. A situação se acalma e depois de 20 minutos, as crianças seguem para casa. O Ministério Público quer mudanças no modo de agir da Guarda Civil. O território é de conflito por quê? Porque a cada momento se espera uma ação de repressão por parte do poder público. A violência da guarda, na verdade, anula ou, no mínimo, dificulta a ação dos agentes sociais e dos agentes de saúde. O trabalho da guarda hoje é totalmente integrado. Hoje os assistentes sociais e de saúde trabalham 24 horas por dia, circulando à medida que querem, protegidos para poder fazer esse acolhimento. No início de 2017, a Prefeitura firmou um convênio com 3 hospitais psiquiátricos para receber os usuários que queriam ser internados. Em julho e agosto do ano passado, integrantes de várias entidades, como o Conselho Regional de Medicina e Ministério Público, vistoriaram esses 3 hospitais. O resultado, em média, foi este. Um médico diarista para 70 pacientes. Uma assistente social para 70 pacientes. Uma psicóloga para 70 pacientes. A conclusão é de que a maioria das internações dessa época não surtiu o efeito esperado. Elas não são eficazes a ponto de dar sustentabilidade física, mental e social para que a pessoa não retorne à situação de rua e à situação das drogas. Nosso produtor foi saber como é o atendimento para quem quer deixar o vício. Na manhã do dia 27 de abril, encontramos o Wallace e Ulisses em frente a um centro de atendimento da Prefeitura, perto da Cracolândia. Os 2 estão decididos a largar o crack. Foi tenso, viu? Minha filha ficou grávida com 16 anos. Então eu já perdi a infância da minha filha por causa da droga. Eu não quero perder a infância do meu neto por causa da droga também. Cansei de usar droga. Quero me internar para voltar com a minha família. Os 2 são medicados, tomam calmante. Depois de 10 horas de espera, ainda não sabiam se iam conseguir a vaga. O que você acha dessa demora? Falta de respeito, né? Alguns dependentes esperam a resposta deitados na calçada. Foram 12 horas até Ulisses conseguir a internação. Já o Wallace vai ter que esperar mais. Wallace volta para a calçada, onde diz que vai passar a noite. Cheio de raiva, aí uma dessa aí, que nós saímos daqui e vai lá para Cracolândia usar droga. Segundo uma funcionária da Prefeitura, não há registros de que ele tenha sido internado depois disso. O psiquiatra Arthur Guerra, que coordena o programa da Prefeitura para tratamento aos usuários, diz que vai apurar o caso. O paciente é medicado e fica esperando na rua. Não é o nosso padrão, não é o nosso comportamento. Isso não é medicina,
A prefeitura não trabalha assim, de forma alguma. Esse psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, que há 30 anos atende dependentes químicos, diz qual o tratamento ideal. Você aborda o indivíduo do ponto de vista médico, psiquiátrico, psicológico, e você também dá condições mínimas de qualidade de vida para ele. A partir daí você consegue estabelecer uma nova maneira dele se colocar na vida sem a presença da droga. Segundo a prefeitura, de um ano para cá houve cerca de 5.700 internações, o número de usuários na Cracolândia diminuiu e nos últimos 5 meses, 38 dependentes saíram das ruas e voltaram para casa. Longe de achar que nós estamos no rumo de terminar com isso. Nós não estamos, mas nós temos um controle um pouquinho melhor e nós vamos conversando com o paciente, fazer um diagnóstico do ponto de vista médico e psicológico e social para ver qual que é a melhor saída que nós podemos oferecer para aquele paciente. O Ulisses, o outro dependente que nós acompanhamos, que queria largar o crack, saiu do hospital depois de ficar 3 dias internado e não deu mais notícia para a família. Nós procuramos a mãe dele, que é cozinheira. Eu fico preocupada, porque eu não sei onde está, né? Eu não sei se está comendo, se está dormindo. Ela diz que ninguém do hospital a procurou durante a internação e que o filho não vai voltar para casa. Estou vendo ele morrer aos poucos. Ele está morrendo e eu também. Porque quem mais sofre sou eu junto com ele. A Cracolândia existe há pelo menos 20 anos. Neste período, São Paulo teve 7 prefeitos. Em todas as gestões, houve propostas de revitalização do centro e ações de repressão ao tráfico. Em 2012, por exemplo, na administração Gilberto Kassab, na época do DEM, aconteceu uma operação na Cracolândia. Em 2014, o então prefeito Fernando Haddad, do PT, começou um programa em que o dependente recebia hospedagem e remuneração por trabalhos como varrição e era incentivado a diminuir o consumo de drogas. Janaína viu essas iniciativas. Ela mora na região e tem uma filha usuária na Cracolândia. Vai acabar com a Cracolândia e a Cracolândia ainda está aí. Ao mesmo tempo é de revolta, é de tristeza, é revoltante a situação. Atualmente, o governo do estado está construindo um conjunto habitacional na área da Cracolândia e há o projeto de um hospital. Esta semana, procuramos o ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Eu não disse que tinha acabado a questão das drogas, nem a questão do consumo, nem do tráfico. Apenas fisicamente a Cracolândia acabou, e acabou de fato. As pessoas hoje podem circular livremente. O traficante merece, no Brasil, prisão, e aquele que é usuário merece tratamento. Agora a gente vai acompanhar a história da dona Zilda, que depois da operação de um ano atrás, não tinha achado o neto na Cracolândia. No dia 16 de abril deste ano, ao acaso, a gente achou a avó de novo na Cracolândia. E ela reencontrou o neto ainda na dependência química. Ela deu uma bronca nele. Você vai tomar banho direitinho? Não usa a pedra, que a pedra vai te matar. O adolescente, hoje com 16 anos, foi para a Cracolândia aos 13. A prefeitura diz que ele recebeu acolhimento 3 vezes, mas sempre voltou para as ruas. 4 dias depois desse encontro, o rapaz passou mal e o pai o socorreu. O adolescente teve infecção no pulmão, ficou na UTI e ainda se recupera na casa da avó, bem longe da Cracolândia. Ele foi um milagre de Deus, porque a gente nem esperava por isso, sabe? Será que o adolescente vai conseguir largar o vício? Ele é um amor de menino, espero em Deus que Deus faça esse milagre e nunca mais voltar para a droga.